Respostas de Sábado, número 190, nessa sequência de vídeo que se chama Respostas de Sábado, que normalmente eu lanço nesse canal no sábado, eu respondo comentários, críticas, sugestões das pessoas que acompanham esse canal. E esse canal fala sobre o quê? Esse canal fala sobre equipamentos de som clássico, antigo ou famoso vintage, ok? Então aqui nesse canal você vai conhecer equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. E aí, como eu disse, as pessoas fazem algum comentário nessa sequência que eu faço, que se chama Respostas de Sábado, e a gente já está no número 190. Plano de fundo, nós estamos com uma série de planos de fundo aí. Normalmente, ou semana passada foi um VU fluorescente e hoje ponteiros, né? Um ponteiro nacional. Equipamento totalmente nacional. Não conhece esse equipamento? Vou deixar um vídeo aqui na descrição já para você conhecer ele, saber do que se trata o nosso plano de fundo de hoje. Então vamos lá, vamos sem enrolação. O primeiro recado é que, se você tem interesse então em conhecer essa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece, porque é difícil montar aqui o circo do palito, né? Pra gente poder ficar aqui com o equipamento tocando no fundo. Não esquece de dar o like aí para contribuir com o canal. Vamos lá iniciar as perguntas, lembrando que é pelo celular, a ordem, quem me manda é o YouTube das perguntas. @9646. Olá César, com a sua experiência no mundo dos antigos, sei que está evitando aquele famoso termo em inglês. A gente está tentando se adequar ao novo termo, né? Tentar falar corretamente como as pessoas acham que se fala, que seria o vintage, então, tá? É disso que ele está falando aqui. Por conta dos xaropes de plantão, concordo com você. Saberia me informar se o Gradiente 1200 é superior ao Polivox 4150 ou PR150 da Polivox, né? Digo em relação à qualidade sonora, pois em potência devem ser próximos. Grato pelo conteúdo de qualidade, abraço. Olha, são dois equipamentos totalmente diferentes, na minha opinião, né? A gente sabe que o PR 4150 ou o PR 150, ele tem um detalhe a mais do que o mod 1200, né? Que é o que? O equalizador. Então ele já tem um equalizador embutido. Em vez de você ter lá controles de graves e agudos, você tem controles de graves, médio grave, médio agudo, médio agudo e super agudo ali, né? E por um lado, esses controles que ele tem lá, né? Se você não conhece um 4150, vou deixar aqui na descrição para você assistir um vídeo do 4150 e também do modo 1200, também vou deixar aqui na descrição para você assistir. Então a diferença maior é aquele equalizador. Para alguns, aquele equalizador é uma grande coisa, nossa, maravilha, nossa, tem um equalizador no próprio equipamento, para outros não, certo? Então, realmente, eu vou ser sincero, bem sincero, eu particularmente não gosto do equalizador do 4150. Tanto é que depois, né, a Polivox fez o 4250, que é mais forte, e eliminou aquilo ali e colocou o controle tonal normal, como se usa normalmente. Grave, médios e agudos, né, tipo de botãozinho de girar, né, de potenciômetro, correto? Aí tem um reflexo aí, né, fazer o que, né? Esse final de tarde aqui é complicado. Bom, então, na minha opinião, eu preferiria o 1200, tá? Mas é óbvio que se eu tivesse num lugar mais compacto, por que eu preferia o 1200? Porque eu poderia ligar um equalizador externo, certo? Já o PR4150, se for ligar mais um equalizador nele, aí você acaba com o som. Mas se você tiver só ele, um espaço só para ele, né? E um par de caixas só ele, não pode ligar mais nada ali. Você não pode fazer empilhamento de equipamento, só um equipamento, aí eu já ia no 4150, porque o equalizador dele é bem bacana. Então são dois equipamentos bem distintos e vai do que você precisa, do que você gosta, do que você sente ali do áudio, para saber se vale a pena ou não, correto? Então é isso aí. Tem equipamentos que você nem equalizador precisa, né? Com a caixa bem certinha, bem centrada. Um amigo meu veio aqui buscar um PM5000 que eu vendi para ele e eu mostrei que o som do 1450, só o 1450 num par de caixa, não precisa de equalizador de maneira nenhuma. Já quando tem um outro sistema ligado aqui, né, num par de caixa maior e tudo mais, aí parece que sente um pouquinho de falta na equalização. SMS Flox. Fala César, ótimas respostas nesse vídeo também.
como em todos os outros que você faz. Parabéns, colega. Obrigado por acompanhar. Não esquece de dar o like aí, talvez compartilhar o vídeo para ajudar e incentivar a gente a continuar a falando sobre essa geração de equipamentos, tá? Não tá fácil. Vamos lá. Pila Desmartorelli. Pila Desmartorelli, né? Sobre a pergunta nos 11 minutos, sobre alterar as tomadas para desligar os aparelhos, eu compraria um filtro de linha da O'Neill, ou Wisher Connect, acho que é mais ou menos o que fala assim, Wishers Connect, padrão hack, e ligaria todos os aparelhos ali. Vem com medidor de voltagem, proteção para os aparelhos e ainda tem a tomada frontal que você pode ligar outras coisas, tipo um carregador de celular ou uma luz de manutenção. Exatamente, né? Compra uma régua aí de tomada, que a gente chamava de régua de tomada. Compra uma régua de tomada, hoje está bem modernizada essas réguas, né? Se encontra de tudo que é tipo, de tudo que é com voltímetro, então é bem interessante mesmo, procura aí. Eu só não gosto muito de, digamos aqui, ó, tô com o equipamento ligado e bater uma chave e desligar ele com ele ligado, você consegue entender? Eu prefiro vir aqui, baixar o volume, tirar o sinal dele, né? Baixar o volume principalmente e depois desligar. Desligar o sistema de caixa e depois desligar. Quando você tem uma geral, você acaba desligando o amplificador com o sinal chegando, com o sistema de caixa acionado. Eu particularmente não gosto mais. Eu prefiro ter o charme, né? Aquele trabalho interessante, na minha opinião, de ir ligando um por um ali, e é mais interessante, eu acho, né? Mas se você não acha, eu acho que não tem problema nenhum em fazer o que você acha que vale a pena aí. F. Suzano: olá, César, qualidade das mídias, cassete, disco, CD era analógico. Os aparelhos tinham o casamento de impedância. Nesses sistemas de MP3 é completamente diferente, as plaquinhas têm impedância diferente. Às vezes é necessário instalar resistor com capacitor de acoplamento. São tecnologias de 40 anos de diferença e principalmente inferior em qualidade de áudio. Ligue um osciloscópio e compare um disco com uma adaptação tape deck MP3 com a mesma música. O resultado é bem diferente. Valeu. O sinal, né? Sinal mais alto, né? É gravado mais alto, é ripado mais alto, é tudo mais alto. O nosso sinal mais baixo dos analógicos ficou para trás, né? Mas é isso aí, né? Fazer o quê? A gente fala da modernidade, dos MP3 e tudo mais, mas não vive sem, né? Mas é interessante isso aí. Norton Luiz. O Norton Luiz é membro do canal, ele vê vídeos lá de bastidores, de dicas, sugestão. Por que parou meu VU aqui? Eu fico, indignado quando acontece isso. Eu vou ter que parar para ir ver o que aconteceu aqui. Então é isso aí, voltamos aqui. Arrumei ali a plaquinha, não sei por que parou de ler o pendrive, o SD, né? Eu fiz um vídeo há poucos dias atrás mostrando por que eu não vendia e como eu fiz o conserto ali do USB. Agora ele parou de ler o cartão. Cara, é complicado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então o Norton Luiz aqui disse, né, com relação ao rolete que... Vamos lá, vou repetir aqui. Então o nosso amigo Norton aqui: salve César, passei um perrengue com o meu 30BS, mas consegui resolver sozinho. Pulou o rolete do play com mole e tudo. Ainda bem que da sucata 950D era compatível e consegui consertar de forma híbrida. Então é isso aí. A gente tem que aprender mesmo a mexer, né? E às vezes de dois faz um e tudo mais. O importante é a gente saber mexer nas nossas próprias... nossos próprios equipamentos para poder entender e fazer solucionar os problemas. Isso é muito bom, né? Continuando, Daniel Júnior, acho que é Daniel LJDR10. Realmente tem muita diferença de mídias. A respeito do CD versus MP3, a taxa de kbps, quanto melhor a qualidade, maior o arquivo de áudio. O MP3 é menor que um arquivo WAV ou CD. Tem outro arquivo com o nome de AIFF. Então, pra você ter uma ideia, eu ripava os meus CDs, pra você ter uma ideia, a loucura que eu tinha. Muitos CDs que passavam pela minha mão, às vezes eu pegava, ripava eles e vendia, né, os CDs e tudo mais. Então, antes de vender, eu ripava. E eu ripava em WAV. Sim, ia lá, mudava no Media Player na época e botava WAV e ripava em WAV, quer dizer, que tamanho real. Só que chegou uma hora que não tinha HD para isso, né?
Tanto é que esse meu HD onde eu tinha os CDs ripados em Wave, deu pau e eu perdi todas as músicas ripadas em Wave. Então hoje a gente poderia fazer um teste, pegar as músicas ripadas em Wave, escutar elas no MP3, né? Com arquivo Wave, eu acho que essas plaquinhas elas leem o arquivo Wave, e aí escutar a mesma música no mesmo componente, quer dizer, na mesma plaquinha, depois em MP3. Consegue entender? Para tentar descobrir se o áudio é bom. Hoje eu consigo escutar na minha plaquinha Wave. Quando eu faço as minhas mixagens na minha controladora, ela faz a gravação da mixagem em Wave. Só que os arquivos que eu estou mixando, eles estão em MP3. Então não adianta nada. Você entendeu? É só um arquivo grande que você vai ter que ir lá e deixar ele pequeno novamente. Mas quando você ripa do CD, então digamos assim, aí sim você pode ter uma diferença. Pegar o CD, transportar para o pendrive em arquivo Wave, depois pegar esse mesmo CD, transportar para o mesmo pendrive em arquivo MP3, botar na plaquinha e escutar. E aí você pode escutar com calma, escuta o disco inteiro, depois escuta a segunda versão, o disco inteiro, você talvez encontre diferenças, e, né, tipo, ainda mais se você pegar um CD com bastante mixagem, né, bastante canais, tipo, muitos instrumentos gravados, né, uma orquestra, alguma coisa assim que tem bastante microfone, e gravado várias orquestras, com bastante instrumentos, talvez você consiga sentir que vai faltar alguma coisa quando você vai escutar o MP3, né? Mas é uma teoria. Um assunto bem interessante, pena que não vem na live pra gente conversar sobre isso. Vladimir Espíndola também é membro do canal, agradeço de coração. Olá César, essa semana adquiri um tuner TU600 da Cygnus para acoplar em meu set. E qual não foi minha surpresa ao perceber que ele tem um parafuso para aterramento, idêntico ao que tem o AC500 e no CP1800. Esse é o primeiro tuner que possuo e só o adquiri para ir completando o set, visto que não escuto mais rádio há anos, pelo menos no modo tradicional. Minha dúvida é, isso é padrão em tuners? Para que serve esse aterramento, visto que sem colocar nada ali, o tuner está funcionando perfeitamente. Desde já, muito obrigado. Na verdade, assim, todos os equipamentos, né, com esse nosso sistema de tomada aí, que é essa tomada normal, simples, eles vêm com um sistema de aterramento, né? Então quando a gente montava um equipamento em certos lugares, assim, então você tinha que aterrar um no outro. Simples, vai ligando um no outro e aterrava. Porque, cara, já fizemos sonorização na beira da praia. Você imagine. Então você lá com um pedestal com caixa, 2, 3 potências, aí cabo rolando pela areia, até chegar onde está a mesa, e daí depois... Então, e aí, praia, né, complicado, imagine, fecha o tempo, sei lá, então aterrava tudo. Metia terra, metia um fio lá nos terramentos e puxava e aterrava tudo. Você entendeu? Isso quando não usava em 220. Mas então, o aterramento dos equipamentos, sim, é comum deles virem com o plino do aterramento para você aterrar um no outro. Eu só não lembro qual que é o TU600. TU600 não é da linha, não é Energy, é linha Conquest, não, é Regency. Eu acho que é da linha Regency o TU600. Porque o que eu conheço é o TU800 e o 1800, né? Continuando, Caio Miguel. Deck de plano de fundo CP850D, Polivox, fim dos anos 70, início dos anos 80. César, aumentei a minha coleção de equipamentos clássicos de época. Adquiri um deck Akai CSM4, pois as teclas são muito macias e gravando bem, pois o vendedor fez calibragem dos VUs e na gravação com garantia e muito bom estado de conservação. Internamente muito novo, me custou R$ 750. Pergunto, é um bom deck Akai? E obrigado na resposta de sábado. Cara, o M4 é um dos mais simples, né? Mais simples que tem. Mas ele tem esse teclado bem macio mesmo. Já tive o M2 e o M10, né? Que tem esse teclado. Cara, é muito macio, muito bom mesmo. É um preço um pouco puxado, né? Mas para um equipamento revisado, perfeito, sem problema nenhum, né? Ok, digamos assim... sem problema. Olha que loucura, cara. Agora ele começou a ler o cartão, hein?
Parou o pendrive e aquele equipamento que eu fiz manutenção. Ai. Por isso que eu falo, tem que testar os troços, né? Não adianta só ligar e tá funcionando e passar. Não, tem que deixar ligado aí, ó. Deixei ligado e já começou a dar problema. Então vamos lá. Então, Caio, eu acho que foi uma boa aquisição sim, né? Porque eu sempre falo aqui no meu canal, às vezes não adianta você comprar um tape deck top de linha judiadaço, né? Às vezes é mais fácil comprar um mais simples, bem conservado. SMS Flox. Boa tarde, César. Boa tarde, pessoal. Só vi o vídeo hoje no domingo. Minha mulher mudou de horário de trabalho e não trabalha mais aos fins de semana. Acabou minha mordomia. Só vejo o vídeo quando dá agora. Puxa, que pena, né? Mas é isso aí. Continue acompanhando o canal. Obrigado por acompanhar aí, tá? Continuando. Doni 919. Olá, César. Bom, tudo bem? Queria saber se é correto considerar o módulo 126 ou 126, né, como a gente gosta de chamar, como um intermediário para uso residencial. Obrigado. Bom, módulo 126 é o amplificador, né? Se fosse o S126 é o receiver. Cara, ele é mais que intermediário, né? Porque, eu vou ser bem sincero para você numa coisa, né? Ele tá ali, ó, a gente tem o módulo 76, o módulo 86, aí o 126, 166, 246 e 366. Então ele tá bem no meio. Só que, cara, eu vou te dizer uma coisa, eu prefiro o som do 126 do que do 166, tá? É uma questão de gosto mesmo. Na minha opinião, assim, custo-benefício, o 126 é a melhor coisa que tem. Eu só trocaria meu 126 por um 246, óbvio, que tivesse bem conservado e bem bonito, mas por um 166 eu não trocaria, pra você ter uma ideia, né? Então acho que já dá para responder a tua pergunta aí. Continuando, Marcelo BR, CD versus MP3. Os aparelhos de CD não dão ganho no áudio e provavelmente eram gravados com um volume mais baixo e apenas o volume do som. Já o MP3, o programa pode ajustar o ganho acima do necessário e tem que programar, que deve comparar o volume das faixas para ajustá-lo. O problema do MP3 é justamente isso, né? Um áudio mais baixo, mas eu tenho aquele ganho, um programinha gratuito que se chama Gain, né? Ganho em MP3. Então você vai lá, você põe lá 96 dB e todos eles vão mudar para 96 dB. Só que não vai adiantar nada. Se o teu áudio foi gravado em 115 dB, ele já vai estar distorcido. Você pode baixar ali, ele vai baixar distorcido, né? Então é bem complicado. MP3, cara, é uma coisa que veio para ser útil e tudo mais, mas o ideal mesmo seria, como a gente falou, ter espaço para poder arquivar mesmo em Wave, né? Continuando, Marcelo BR. Sobre os LEDs, o fabricante usado pode ter sido diferente na montagem do aparelho. Só se você está falando do A1, né? O 360, todos os LEDs parecem que são iguais. E a gente tem que entender também a vida útil, né? São 40 anos. Então você imagina um equipamento que ligaram ele todos os dias por 40 anos, certo? Então o LED já vai estar fraco, ó, o LEDzinho aqui do Quasar, né? Já está meio fraquinho. Agora, se você pegar um equipamento que foi muito usado todos os dias, nos seus primeiros 10 anos de vida, depois parou, nunca mais usaram, os LEDs provavelmente estão bem mais com brilho. Mas no caso dos 360, os LEDs ali estão todos iguais. Já no caso do A1, o A1 de primeira versão, que é esse que está aqui embaixo desse aparelho aqui, ele tem um LED mais bonito do que o meu outro de segunda versão. Coisas, né? Continuando, Darkson. Olá, César, peguei um rolo, um toca-disco Sony PSX23BS. Coisa mais linda, estado de novo, todo original. Pergunta, liga no meu signo São 800. Maravilhoso, rotação perfeita, mas de vez em quando a rotação dá pequenas alteradas para mais ou para menos. O toca-discos parece que saiu da loja. Olha, faz limpeza, né? Limpeza, se eu não me engano, o 23BS, que tem o 20BS também, o 23BS ele tem um controlezinho de pitch bem pequenininho, assim, bem na frente, no meio ali, né? Se eu não me engano, bem pequenininho. Então, tenta dar uma limpada nesse potenciômetro, talvez resolva teu problema. Doni 911, outra dúvida. No caso de ter vinil estéreo e mono, ouvi dizer que para se ter uma experiência adequada com o mono, tem que ter uma agulha própria.
e uma chave seletora mono, estéreo mono. Essa chave seletora existe no amplificador ou no toca-discos? Obrigado. Na verdade, no amplificador, sim, né? Existe chave estéreo mono. Só que existem várias... Seria uma coisa com um assunto muito longo, né? Porque se a tua agulha está captando estéreo, né, uma cápsula estéreo, e o teu vinil é mono, talvez ele não... Como é que eu posso dizer? Porque o suco é complicado, né? Depende da agulha, vai captar alguma coisa no suco lá que às vezes não pega em outra agulha. Você entendeu? Então por isso que o vinil é bem... Não é que é chato, né? Mas tem esse charme no vinil. Conforme você põe a agulha ali, se uma agulha bem pontudinha entra lá no fundo, talvez ele pegue um áudio que talvez uma outra agulha não pegue. Você entendeu? Então quando você põe ali uma cápsula estéreo num vinil mono, talvez alguma coisa esteja sendo perdida, certo? E por mais que você tenha um amplificador que chaveie em mono, o sinal já está perdido na hora da captura. Então não adianta nada se chavear mono. Consegue entender? Como é que eu posso dar um exemplo, né? Então, tipo, a captura ali já do áudio já não está mais se trazendo o áudio correto. Então não adianta nada você chavear mono no amplificador, porque o áudio já não está chegando completo ali. Então com certeza, se você pesquisar aí as agulhas para 78 rotações e tudo mais, então existe uma agulha específica ali para esse tipo de toca-discos, né? Mas cara, olha, não sei, né, se vale a pena. Você teria que ter mesmo uma agulha mono, pegar um disco mono, uma cápsula talvez mono, quem sabe, e pôr ali e ver se existe alguma diferença, se você consegue escutar algum áudio, alguma música, alguma percepção diferente de uma cápsula estéreo, né? Teria que ter alguém para fazer esse tipo de testes. Com certeza porque como a gente tem uma captura de áudio física, a agulha tem que estar ali roçando no disco para captar o áudio, então pode ser que tenha sim diferenças. Agora, o chaveamento no amplificador não adianta nada, como eu disse, se você estiver captando, tipo, vamos lá, o disco foi gravado lá com todas as frequências, com, sei lá, vamos dizer assim, num total de 20, né? Então digamos que a gente tenha 20 opções, canais, músicas, instrumentos, timbres, 20. Se a tua cápsula capta os 20, certo? Você vai estar escutando plenamente. Então, né, não tem problema. Agora, se a tua cápsula capta só 15, não adianta nada você ter um amplificador que vai tocar um monte de coisa lá, porque só está captando 15. Consegue entender? Denis Santos 8022. Talvez o motivo do MP3 distorcer mais fácil porque a música foi gravada com maior ganho. É isso que a gente acha, né? Que tem mais áudio ali, então ela distorce mais fácil. E também, né, o processamento, né? Então, tipo, o MP3 tem um processamento ali que, né, ele vai ler o pendrive e daí vai processar e transformar em áudio. Por que existem alguns CDs aí que são super caros? Porque ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a leitura no CD e vai fazer o processamento daquele áudio, daquela informação binária, né, que foi captada pelo laser de uma maneira talvez diferente de um outro equipamento, né? Se duvidar no futuro, vamos lá, Marcelo, esqueci de falar o nome do pessoal aí, Denis Santos, agora vamos lá, Marcelo BR. Se duvidar no futuro, nem vão saber escrever à mão. A gente vai falar o texto e a máquina vai escrever para a gente. Está corrigindo os erros. Olha, isso aí é um assunto muito complexo, né? Com relação à inteligência artificial. A gente poderia conversar um dia aí, talvez lá no outro canal, sobre isso, né? As pessoas são totalmente dependentes do IA, né? Da inteligência artificial, né? Eu vou perguntar uma coisa para você. Se cair a internet, digamos que caia o sol... isso é um assunto... Vamos, uma hora a gente conversa. Vamos lá. Assim, entendeu? Tipo, se o sol vier e mandar uma rajada de vento solar e derrubar todos os satélites, e você vai nas casas, vai querer comprar uma geladeira, mas eu tenho 5 bilhões de reais, mas tá onde? Tá num banco digital. Não, quer trocar a geladeira por carpir meu mato aqui, eu troco. Você vai ter que carpir o mato, mesmo tendo 5 bilhões, porque o teu dinheiro é digital, não é físico. Então é bem complicado. Pensa bem aí. Podemos conversar mais sobre isso lá no outro canal. É até uma boa ideia. Porque eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira e vai ao ar no sábado. Talvez na sexta, em vez de fazer
live no canal aqui de som, talvez eu faça lá no outro canal, a gente converse sobre a inteligência artificial e a dependência que a gente tem com essa inteligência. E você está fugindo do assunto, aqui o assunto é áudio, beleza. Vamos voltar ao tal do Spotify e o tal da nuvem, né? O cara, eu tenho a coleção inteira de vinil do XPTO lá. Tá onde? Tá na nuvem. Vem o sol, derruba os satélites, agora eu quero curtir minha música. O cara não tem uma música. Por quê? Porque ele não tem mais um fita cassete, ele não tem mais um CD, ele não tem mais um vinil. Ele dependia do celular dele captar a música para ele escutar a música. Você consegue entender? Então não está muito longe do áudio esse assunto aí da inteligência artificial, né? Inclusive, para quem acompanha os últimos respostas de sábado, percebeu que eu comento muito sobre isso, né? Que as pessoas estão dependentes aí da música que não é dela, né? Tá preso em algum lugar, mas não é dela, né? Então você tem alguma coisa que está intermediando você e a música. Se essa coisa que está intermediando você... Cara, eu fico falando muitas teorias aqui. O vídeo passado foi de teoria, hoje de teoria de novamente. Então, se aquilo que está intermediando você e a tua música que você tem, por um acaso se rebeliar contra você, né? Rebelião dos robôs, você está perdido. Continuando. Antônio C. Palmer. Bem... Quanto a como se pronuncia ou não, cada um que fale como quiser. Mas se por acaso forem se basear na língua franca atual, o inglês, então que se fale a palavrinha mágica que engloba antiguidade, estado de conservação, interesse histórico e excelência como inchado na referência a seguir. Então ele faz aqui, põe um link para o pessoal assistir, né? E nesse imbróglio, zona, encrenca, pataquada, confusão do italiano, não me meto mais. É isso aí, né? Então, pois é, cara, não vou ficar discutindo sobre como fala, como não fala, né? É aquilo que eu falei na semana passada sobre o mineiro, né? Então, ainda bem que não apareceu ninguém aqui de mimimi falando que eu sou preconceituoso contra mineiro. Eu poderia falar de mineiro, de nordestino, de gaúcho, de paranaense, né? Mas eles têm lá o sotaque, né? Aquelas gírias e tudo mais. Então você mudar o mineiro de falar lá, você vê, não quer? Cara, de novo eu me enrolo aqui, não vou conseguir falar alguma coisa, né? Mas vocês entenderam. Você pegar um mineiro falando, oi, boi, sei lá, alguma coisa assim, você mudar ele falar isso, né? É complicado. O que é o problema, na minha opinião, né? E as pessoas que falam corretamente, tipo eu, mesma coisa, eu falo, né, tento falar corretamente, acabou aqui as mensagens, tá? Então eu só vou terminar aqui falando mais uma teoriazinha. Então, e aí você fala uma palavra errado, né? Então você se corrigir é essencial, né? Então eu sempre fui aberto quando as pessoas falam assim, você está falando errado, né? Porque eu sempre falei antes da internet, porque a internet que pôs esse termo vintage, né? Vintage, né? Pôs esse termo, esse tipo de equipamento, mas antes da internet praticamente se popularizar com esse tipo de equipamento e tudo mais, tipo 2003, 2004, 2005, eu já falava o tal do vintage. Vintage, pra mim era vintage, né? E aí depois com a internet a gente percebeu que seria mais correto falar vintage. Então vamos aí, vamos tentar se corrigir e falar o tal do vintage. É isso aí, abraço, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir e assista os outros vídeos aí e vamos que vamos. VUs aqui do nosso amplificador Quasar. Deixa eu ver se tem zoom aqui. Que pena, não tem zoom. Senão eu ia abrir o zoom aqui para mostrar o Quasar. É isso aí, deixe sua pergunta para a semana que vem aqui, que semana que vem eu respondo. Valeu!